Evangelho de Lucas, 23, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, e algumas versões está Gólgota, que é a mesma coisa, significa lugar da caveira, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome de sua igreja. Pode estar sentada. Coloca o seu cinto e espera que o Senhor vai tratar em particular aqui comigo e com você. Mas é bom que o Senhor trate, porque a palavra do Senhor diz, em Hebreus 12, ele fala que o pai, ele exorta, ele corrige o filho que ama. Na verdade, ele fala que ele açoita e corrige o filho que ama, e ele ainda justifica dizendo, porque qual é o filho, qual pai não corrija. E ele fala que se sois filhos, aceita a correção, mas se não aceita a correção, sois então bastardos, não é isso? E o que acontece? Acontece que o Evangelho de Cristo, através do sacrifício de Cristo, veio trazer para conosco a reconciliação, para que em nós, fosse também ministrado, como se o Senhor também nos desse o ministério da reconciliação, para que possamos reconciliar-nos uns com os outros, assim como Cristo nos reconciliou com o Pai. Então aqui mostra um ponto muito interessante da palavra de Deus, que Jesus, ao ser crucificado, ou seja, no ápice do seu sofrimento, com a pior morte que existia na época, morte dada ao pior malfeitor, morte dada ao pior tipo de pessoa, como você vê hoje uma cadeira elétrica, que não se compara com a crucificação. A cadeira elétrica, ela não se compara com a crucificação. Hoje ela é a pior morte, mas ela não se compara com a crucificação. Era dada ao pior malfeitor, foi dada a Cristo. Então, no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, tendo em vista que Elias foi um profeta do Senhor. Elias, ele clama a Deus no monte, e fogo do céu cai e consome o holocausto. Depois o rei manda o seu capitão de 50 chamar Elias, e Elias está em cima sentado, e o capitão de 50 chega e fala para Elias: homem de Deus, o rei te chama. E Elias, da forma mais simples do mundo, vira para aquele homem e fala: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e consuma você e os seus 50 fogo. Consumiu ele os 50. Elias, quem é maior, Elias ou Jesus? Jesus. Jesus poderia ter feito isso, sim ou não? Sim. Mas não o fez. Por quê? Ele virou e falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem? Não, peraí. Não estou contrariando o que Jesus fala, e nem vou contrariar, porque eu não sou louco. Porém, eu vou fazer você compreender o que Jesus está dizendo aqui. E você tem que prestar bastante atenção. Como assim? Antes que o Senhor viesse como Messias, antes que ele aparecesse no cenário em Israel, em Jerusalém, toda a profecia apontava para Cristo. Até mesmo o tabernáculo, dividido em 3 partes, a qual as partes do tabernáculo era dividida e tinha nome para ela. Quando você entrava no pátio, era chamado de caminho. Quando você estava no meio, dentro dele, é chamado de verdade. E no Santo dos Santos, chamado de vida, já anunciando Jesus lá, que ele se apresenta em João 14,6, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Isaac ali, na idade de Cristo, para ser sacrificado, no pé do monte, e muitas pessoas questionam e falam: onde tem escrito na Bíblia que Isaac tinha 33 anos, querido? Vai estudar genealogia. Vai ver o momento que ele vai ser sacrificado. E olha o momento em que sua mãe morre. Sara morreu com 127 anos. Ela teve Isaac com 91 anos. Quando ela morre, Isaac não era uma criança.
E ela morre 2 anos depois que ele é apresentado no monte para ser sacrificado. Faz o cálculo, 33 anos. Porque ele estava ali no pé do monte, com a lenha nas costas para subir para ser sacrificado. E Jesus, com 33 anos, com a madeira também nas costas, a cruz para subir e ser sacrificado. Por mim e por você. Todo o prenúncio no Velho Testamento, eles conheciam isso, eles sabiam da lei. Eles sabiam dos profetas. Querido, quando nós vamos para Isaías, ele fala no capítulo 9, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que habitava em regiões sombra da morte, a luz raiou, porque um filho se nos deu, um menino nos nasceu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Estava lá profetizado. Inúmeras profecias, podemos trazer aqui algumas, né? Do Egito chamei o meu filho. Não está falando que ele viria do Egito, mas quando o Senhor manda José pegar sua esposa e fugir para o Egito, porque iam tentar tirar a vida do menino. Quem se lembra disso? Está escrito aqui na palavra, está escrito em próprio Lucas. Quem se lembra, diga amém. E de lá ele chamou o seu filho, está profetizado. Fala que ele habitaria nas regiões de Zebulon e Naftali, a Galileia dos gentios. Está escrito lá. Está profetizado também. E tu, Belém, Efrata, posto que jamais será menor das nações, porque de ti sairá o guia de Israel. Jesus. Tudo profetizado. E eles sabiam quem era Jesus. Nicodemos, ele era príncipe Israel. Ele não era qualquer um. Para ser um príncipe Israel, para ser um mestre Israel, tinha que ter o contexto profético, tinha que ter o contexto histórico, tinha que ter todo o contexto da lei. Ele tinha que conhecer, ele tinha que dominar, ele tinha que saber o que estava aqui. E Nicodemos, ele chega para o Senhor Jesus Cristo e ele confessa: mestre, bem sei que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tais sinais se não viesse da parte de Deus. Eles sabiam que era Jesus. Eles chamavam Jesus de mestre. Eles chamavam Jesus de rabi. Eles sabiam que Jesus era o cumprimento da profecia. Mas por que rejeitaram Jesus? Você sabia que muitas pessoas hoje com cargo eclesiásticos rejeitam Jesus? Há muitos pastores que criaram para si seus próprios reinos. Criou a sua igreja, criou as suas leis, criou os seus estatutos e cria o seu governo sobre o povo, de maneira que tudo o que eles mandam o povo faz. E o povo cego não vai às escrituras para que venha encontrar nelas libertação. Assim era o povo naquela época. Por exemplo, Jesus, ele chega com seus discípulos e eles comem, do jeito que vem da rua eles comem, eles metem a mão. Já viu quando você chega em casa, não é isso? E mete a mão numa maçã e come. O que é que a nossa esposa fala com a gente? O que é que as mães falam? Menino, vai lavar essa mão, vai lavar essa fruta. Assim os discípulos fizeram. Chegaram com fome, fadigados, e começaram a comer. E aqueles homens chegam para Jesus e falam assim: ei, não vê que os seus discípulos ferem a tradição? Aí que está o problema. Não é a tradição que vai te levar para o céu, é a palavra, é as regras de Cristo, é a lei. E muitas pessoas estão fiançadas em tradições. Muitas pessoas criam as suas tradições dentro da igreja, a qual não tem base bíblica, e morrem por elas. Eles morrem pela tradição, mas não morrem pela palavra, não morrem pela verdade. Senhor, eles ferem a tradição, pois comem com a mão suja. Jesus fala: hipócritas, não sabeis vós que o que suja o homem não é o que entra, e sim o que sai? Vós é que invalidais a lei. Os discípulos estavam invalidando a tradição, mas aqueles judeus estavam invalidando a lei, a palavra de Deus. Eu vou invalidar a palavra de Deus para criar a minha lei. Eu vou invalidar a palavra de Deus para criar os meus estatutos. A igreja, quem manda sou eu, quem sabe sou eu do meu jeito. É isso que está aí fora em muitos lugares. E Jesus está denunciando isso. Vós que invalidais a lei, seguindo preceitos que são de homens e não de Deus. Eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam quem era Jesus. E a palavra fala que o tempo todo eles intentavam em seu coração matar Jesus. Jesus, quando começa a curar, Jesus, quando começa a expulsar demônio, ele fala: ele expulsa o demônio pelo maioral dos demônios. Mas o Senhor Deus
porque Jesus ainda estava como homem, então tudo era revelado pelo Pai. Então, através da revelação do Pai, o Pai revelava o intento do coração daqueles homens, como por exemplo, quando traz aquele homem pelo telhado, para ser curado por Jesus. Jesus olha para aquele homem e fala assim: te perdoados são os teus pecados. Eles arrasou no coração dele, dizendo: quem é esse que diz que pode perdoar pecado? Aqueles homens não pronunciaram palavra, aqueles homens intentaram em seu coração, e o Senhor Deus, através do seu Espírito, revelando ao Filho o que aqueles homens estavam pensando. Jesus vira e fala assim: espera aí, o que é mais fácil dizer? Perdoado-te são os teus pecados, ou levanta e anda? E aqueles homens ficam calados. Ele fala: para que saibas que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, levanta e anda, aleluia. E ele sabia, irmãos, que o único que pudesse remir do pecado era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque quando João Batista estava batizando e vinha ter com ele em Jerusalém, toda a circunvizinhança ao Jordão, sendo por ele batizado, capítulo 3 de Mateus, no versículo 5, João Batista, ele batizando todo mundo, depois ele batiza Jesus, ele dá um brado e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E sabia que para realizar qualquer festa judaica, não podia sem que se circuncidasse e sem que fizesse expiação pelo pecado. E ele fala lá em Isaías 53, quando fala de Jesus, mais uma profecia que eles desprezaram. Eles sabiam que era Jesus. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação? Esse deu crédito à nossa pregação, estava já profetizado que eles rejeitariam a pregação da salvação, da reconciliação. Quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor. Irmão, tu não tem noção como isso vai doer, mas se tu entender, tu vai sair daqui liberto. Quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para Ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, mais desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, onde como que os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos. Você vai dar continuidade à leitura de Isaías 53, vai dizer: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a sua alma saberá do seu feito e se alegrará. A Bíblia faz divisão muito clara de carne, alma e espírito. O que é alma? É o sangue. E como é que era feita a expiação do pecado? O cordeiro era morto, eles iam na arca da aliança, no propiciatório, e ali eles aspergiam 7 gotas de sangue, mostrando o cordeiro que seria morto para expiação, para purificação do meu e do seu pecado. E todo esse simbolismo que eles, sumos sacerdotes, faziam, sacerdotes, levitas, era apontando Cristo. Profetizado em Isaías 53, que ele seria expiação do nosso pecado, e a sua alma, o seu sangue, ao ver o resultado da salvação, ele se alegraria com o resultado da sua alma, ele se alegraria com o seu sacrifício. Amém, igreja? Eles sabiam de tudo isso. E a palavra fala que Jesus foi preso com dolo, Jesus foi preso com mentira. E eles ali perante o sinédrio, viam testemunhas falsas, testemunhas mentirosas, testemunhas que foram compradas para dizer, sabe o quê? Olha, eu vi ele blasfemando, eu vi ele falando isso, eu vi ele falando aquilo, eu vi ele falando aquilo tudo, onde Jesus não tinha dito nada. Mas calado Jesus estava, calado ele permaneceu, porque também estava profetizado em Isaías 53, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, como ovelha perante seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eles sabiam que era Jesus, sim ou não? Pai, perdoe-os, pois não sabe o que? Tudo arquitetado, sim ou não? Tudo projetado, sim ou não? Ô Judas, vem cá, quanto tu quer para me entregar ele? Me entrega o local, me entrega a hora, me entrega tudo, quanto você quer? 30 moedas de prata. Compraram Judas. Estava arquitetado, sim ou não? Sabiam o que estavam fazendo, sim ou não? Sim. Mas existia uma outra profecia, que Jesus ressuscitaria no 3º dia. Coloca um monte de guarda lá no sepulcro. Põe os guardas lá, guarda o sepulcro dele, e quando Jesus ressuscita,
diante daqueles soldados. Os soldados correm diante do sinédrio e eles confessam com a boca dizendo: ele ressuscitou dentre os mortos. Eles dão muito dinheiro para aqueles homens dizer que o corpo de Cristo foi roubado. Quem conhece, diga amém. Ele sabia o que estava fazendo, sim ou não? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Responde dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Não se exponha. Amém? A palavra fala, Provérbios 28:3. Aquele que confessa e abandona alcança do Senhor misericórdia. Confessa para Cristo. Você tem que confessar para o irmão, tem que confessar para o pastor. Isso aqui é o que? Igreja católica, confessionário? Você confessa para o homem, vai lá no confessionário, vai lá. É isso? Não, querido. Aqui é uma igreja de um Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. O que interessa é que tem perdão, tem regeneração, e que Cristo hoje quer botar uma pedra e te gerar de novo pela palavra dele, pelo Espírito dele. Não sendo blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, seja o que for, confessa diante de Cristo e deixa ele te fazer uma nova criatura. Deixa ele fazer de você uma nova criatura. E aí, amados irmãos, Jesus, ele vai na cruz do Calvário. E quando ele vai na cruz do Calvário, aqueles homens ele diz: perdoe-os, por não sabem o que fazem. Vou a pergunta que eu ia fazer para você agora. Quando você peca, você sabe que está errado, sim ou não? Como é que você não sabe o que está fazendo? É consciente. Você sabe. O que esses homens fizeram com o Senhor naquela época, nós fazemos hoje. O rejeitamos de que maneira? Fazendo aquilo que é errado, sabendo que é errado. Ninguém peca inconsciente. Todos pecam consciente. Mas existe um pecado que o diabo ele consegue fazer com que esse pecado venha criar raiz em nosso coração. Eu largo a avareza, eu largo o vício, eu largo a prostituição, adultério, eu largo a vida ilícita, a conquista ilícita, de coisas ilícitas. Mas existe uma coisa que os olhos não vê. Existe uma coisa que muitas das vezes o teu próprio coração não vê, porque a palavra fala que enganoso e falha é o coração do homem, e o coração te cega. Eu já vou chegar onde é esse pecado. O Senhor Jesus, ele fala: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus não estava falando aquilo para aqueles homens. Não. Jesus, ele veio como exemplo. Ele veio para passar todas as etapas que eu e você poderia passar nesta terra. E o Senhor Jesus Cristo, quando faz aquilo, ele está dizendo para a sua igreja, ele está dizendo para o seu povo: olha, eu dei água ao sedento, eu dei comida ao faminto, eu ressuscitei o que estava morto, eu dei vista ao cego, eu dei audição ao surdo, eu dei fala ao mudo, eu fiz o paralítico andar. Eu multipliquei pães e peixes. Eu preguei o amor, eu preguei a misericórdia, eu os atraí a mim. Eu nunca cometi um erro, eu nunca cometi uma falha, eu nunca fiz nada que abonasse a lei, eu nunca fiz nada que desonrasse o Pai. Eu estou nessa cruz puro, eu estou nessa cruz limpo. Enquanto eu dei água e dei melhor, eu transformei ela em vinho. Enquanto eu dei comida, enquanto eu dei palavra, enquanto eu realizei tudo para eles. No momento que eu tive sede, me deram fel. No momento que eu tive sede, me deram vinagre para beber. Eu fiz tudo isso por esse povo, por essa multidão, que me aclamou rei, que colocou as palmas no chão, e diz: bendito que vem em nome do Senhor. Os que me receberam como rei, agora me esbofetearam a face, ainda perguntaram: se tu és o Filho de Deus, diz quem te bateu na face. Me colocaram uma coroa de espinhos, com espinhos de sicômoro, de um dedo que parece um prego, e bateram com um cajado na minha cabeça, onde penetraram na minha cabeça, no meu crânio.
aonde eu apanhei durante toda a noite, onde eu fui traído por um amigo. Judas não foi meu amigo, mas eu fiz questão de ser amigo dele, provei amigo ao que veio. Apanhei, me moeram, mentiram, armaram cilada, arquitetaram um projeto, falaram mal de mim. E agora eu estou exposto à vergonha, porque além de apanhar, além de estar nessa cruz, ainda estou nu. Jesus não foi crucificado com um paninho, com a vergonha exposta. Ele foi exposto ao vitupério, nu. Eu estou nu, diante de todos, ferido, machucado, morrendo. E eu quero dizer para vocês que vão ouvir essa palavra, mantuí de canto, isso me andanai, que vocês vão passar situação difícil, mas nunca vai chegar a 0,1% daquilo que eu estou passando. E muitas coisas que vocês vão passar, muitas pessoas que contra vocês vão se levantar, é fruto daquilo que vocês mesmos plantaram. Mas o que eu plantei para estar aqui? Nada. Mas com tudo isso, eu estou dizendo para eles: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Arquitetaram, projetaram, fizeram tudo, mas não teria feito se a influência de Satanás não estivesse sobre a vida deles. Então, pela influência de Satanás, pela semente do maligno que habita na vida deles, eu estou perdoando cada um deles. Estou dizendo para vocês que, por pior que seja a situação, mentiram contra vocês. Eu estou provando que mentiram contra mim. Se levantaram contra vocês, se levantaram contra mim, me esbofetearam, vão esbofetear vocês também. Perdoa, pois a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A sua luta é contra principados e potestades. Mateus 10:36, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Não que o texto mostra que são seus inimigos, mas o diabo vai usar quem está perto. Uma palavra de uma pessoa estranha pode te chocar, mas não vai te ferir. Mas uma palavra que vem de pessoas do teu lado, do teu sangue, do teu convívio, aquilo te fere, aquilo é como um martelo. O Senhor fala: olha, não é ele. A tua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os príncipes dominadores das trevas. Não é contra eles. Perdoa-lhes, pois não sabe o que faz. O Senhor, Ele estava com essa palavra. Ele estava aqui, amados, na cruz do Calvário, fazendo esse gesto, bradando: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Dizendo para mim e para você: tudo o que fizerem contra você, seja mãe, seja pai, seja irmão, seja amigo, seja tia, seja tio, seja patrão, seja quem for, na figura humana, quem está por trás deles é Satanás. O teu dever é perdoar. Ele foi enviado do Pai, não foi? Se Jesus não perdoasse aqui, se Ele não perdoasse, Ele veio 100% carne. Quem crê nisso, diga amém. Ele veio 100% homem. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Se Jesus não tivesse perdoado, pode falar sem medo, para onde Ele iria? Então foi necessário Ele passar por cima da dor, Ele passar por cima da vergonha, Ele passar por cima do desprezo e perdoar. Amém? O que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava mostrando que é necessário viver aquilo que nós pregamos. Ele falou assim: eu preguei, agora eu vou viver. O Senhor ensina no sermão profético algumas coisas. Ele fala assim, que eu devo amar quem me odeia. Eu devo bem dizer aqueles que me maldizem. Ele ainda vai falar: se ama quem te ama, que galardão tem? Ele fala: se alguém bater na tua face, fizeram isso com Cristo, dele também a outra. Se obrigar a andar uma milha, vá com ele 2. Se lhe pedir a túnica, largue também a sua capa. Jesus está dizendo sim ou não? Ele fez isso. Ele poderia mandar fogo do céu descer e consumir todo mundo, mas Ele deu a outra face. De que maneira? Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Você tem coragem de levantar aqui depois do culto, e na pessoa que mais te fez mal, e pedir perdão a ela? Se você tem feito mal algum, foi o que Jesus fez. Jesus liberou o perdão para aquelas pessoas. E agora preste atenção que a mensagem vai começar, amém? Quem quer ouvir a mensagem, diga amém.
Então vamos estudar isso aqui, queridos, à luz do Espírito Santo de Deus. O Senhor já tem revelado, já tem falado com você, mas presta bastante atenção. Queridos, quem te falou que você precisa amaldiçoar alguém? Quem te falou que você precisa arregaçar as mangas e se levantar contra aquele que se levantou contra você? Quem te falou que é necessário você lutar com as forças do braço? O que é isso? Quem te ensinou isso? Jesus não ensinou isso. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Libera o perdão para essas pessoas, porque é um justo juiz que vê todas as coisas. Jesus liberou o perdão, mas aquele povo não aceitou, amado. Aquele povo não quis. E aquele povo mesmo se amaldiçoou quando Pilatos pergunta: ei, é Páscoa, eu tenho que soltar alguém, porque esse Jesus não vi nada que possa acusá-lo, não há nada que possa condená-lo. Mas tem aqui Barrabás. Barrabás mata, Barrabás rouba, Barrabás destrói. Barrabás era a figura de quem? Satanás. Está aqui Jesus, que deu a vida a vocês, que deu alimento para vocês, que veio ser rei de vocês. Quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Olha, Pilatos estava certo que ele tinha saído dessa encrenca. Saí dessa encrenca, não vou me envolver nisso. Nunca que o povo vai escolher Barrabás, nunca que o povo vai escolher um homicida, vai escolher um ladrão. Nunca me saí desse problema, graças a Deus. Quem você escolhe? Barrabás, ele tranquilo, Pilatos. Solta Barrabás, ó, com dente, crucifica Jesus. Que isso? Crucifica Jesus. Eu lavo as minhas mãos, tem problema não. O sangue desse justo caia sobre nós e sobre a nossa descendência. Qualquer pessoa que se levanta contra você, qualquer pessoa que faz algo para prejudicar a sua vida, qualquer pessoa, ela está se auto-amaldiçoando. E no momento que ela se amaldiçoa, o juízo de Deus sobre elas já estão decretadas. Mas sabe qual é o problema nosso? A gente quer ver o juízo logo, de imediato. A gente quer ver aquela pessoa quebrando, a gente quer ver ela caindo, a gente quer ver se separando, a gente quer ver o comércio fechando, a gente quer ver, é isso aí, olha o irmão lá, está difícil, está na cama, é isso aí, é a mão de Deus. Bem feito, tem que pesar mesmo, não vamos se meter nisso não, não vamos orar não, que é isso? Quem te constituiu juiz sobre essa terra? Ela se auto-amaldiçoou. Senhor, usa de misericórdia, usa de benevolência, Senhor, eu entrego em tuas mãos, tu sabes o que fazes, Senhor. No meu coração não há nada, eu libero, Senhor Deus, para esta pessoa o meu perdão. Mas essa pessoa, quando a maldição que ela mesma adquiriu para ela, se levantando contra um servo do Senhor, pois a palavra que diz não sou eu, ai daquele que se levanta, aleluia, contra o ungido do Senhor. Ao se levantar contra o ungido do Senhor, ungido por ser ungido, aleluia, ele já libera automaticamente o perdão. Mas é necessário que essas pessoas venham reconhecer e venham pedir perdão. E aí entra a ação de Deus, não tua. E as pessoas não entendem isso. Elas não conseguem confiar a Deus este problema. Mas não é aqui o ponto que eu quero colocar. O ponto que eu quero colocar. E antes de colocar esse ponto, eu quero perguntar à igreja. E eu queria que você fizesse assim com as mãos e desse glória a Deus, se a sua resposta for sim. Quem aqui, do menor ao maior, da direita e da esquerda, todos que estão aqui e lá fora, quem aqui quer ver Deus, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga eu quero ver Deus. Quer mesmo? Então fala assim, eu estou disposto a fazer tudo que a Bíblia me revela para que eu venha ver Deus. Porque eu entendo, pela palavra, que Deus quer se revelar a mim. Mas que Ele coloca critérios, condições que têm que ser cumpridas. E eu quero cumprir esta condição. A palavra do Senhor diz, irmãos, pior do que votar, é votar e não cumprir. Se você tinha a opção de não responder, mas você respondeu, claro, você quer ver Deus. Sermão profético da montanha. Só tem um ponto, que diz que esses bem-aventurados verão Deus. Qual é? Agora que vai tomar a pancada, a paulada, vai doer. Só tem um ponto no sermão profético da montanha que diz que aqueles bem-aventurados verão Deus. Qual é? Bem-aventurados os
Bem-aventurados limpos de coração, porque eles, agora que você sabe, todos juntos, bem-aventurados, porque eles, não sou eu, é Cristo. Ele está falando que se o teu coração não tiver limpo, de maneira nenhuma, de forma alguma, você vai ver Deus. Eu vou traduzir o que ele está dizendo ali. Aquele que é sujo de coração, ele vai ficar 30 anos na igreja, ele vai pregar, ele vai cantar no coral, ele vai tocar violão, ele vai até sair para fazer evangelismo, mas ele vai para o inferno. Porque ninguém vai ver Deus se não for limpo de coração. Isaías 42, versículo 8. O Senhor não divide a glória dele com? Olha o que o Senhor fala em Jeremias 29, 13. Me buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. Se o coração, vamos supor que o coração, ele tenha, 20 centímetros, e 15 centímetros dele esteja preenchido com a presença do Senhor, e 5 centímetros esteja com ódio, rancor, angústia, que maquina o mal, alguma coisa que fere a palavra esteja no seu coração, ele vai te ouvir sim ou não? Se 19 centímetros do seu coração tiver tomado com a presença de Deus, e 1 centímetro não tiver, ele vai te ouvir? Não, porque está escrito: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Enquanto o seu coração não for 100% meu, tu não verás o Pai. É isso que Jesus está falando. Enquanto o teu coração não for 100% meu, você está inserido em Isaías 59, que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. E tem muitos crentes com enfermidades que a medicina não cura, e eles têm a convicção de que Deus vai curar, e diz para todo mundo: o Senhor vai me curar, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor vai dar minha bênção, e fala na igreja: irmãos, vamos orar que Deus vai me dar bênção, Deus vai me dar vitória, e no final ela morreu, porque no coração dela tinha algo que afastava de Deus. Entenda isso, igreja, entenda isso. Se o teu coração está sujo para impedir a cura na tua vida, o que te faz entender que ele sujo vai fazer você encontrar com Deus? Esvazie o seu coração, esvazie-se da mágoa, da ira, da cólera, da maledicência. Quem fez vai pagar, mas a Deus, não a mim. Porque o Senhor está te preparando para ver Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Quem estava na escola bíblica dominical, diga amém. Quem é Israel? Quem é Israel? Prepara-te, ó igreja, para encontrar-te com o teu Deus. Aí Isaías 1 passa a ser compreensível agora, porque Isaías profetiza de quem? Jesus. Ele fala: lavai-vos, purificai-vos, e vinde, tornemos para o Senhor, que ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, o Senhor os tornará branco como a... Mas Ele não vai fazer isso sem que antes você venha se lavar, sem que antes você venha se purificar. Irmãos, a esposa se separou do marido, não tinha conhecimento, se converteu, é uma serva do Senhor, canta no coral, participa da mesa de oração, mas quando ele liga para resolver algum problema, ou quando deixa de depositar a pensão: eu sou desgraçado, que não sei o que, que eu vou te botar na justiça, que não sei o que, ela quer ver o mal dele, ela quer que ele pague o que fez com ela. Mas ele me traiu, ele me trocou por outra. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus, a não ser que ele se arrependa. Então o juízo sobre ele já está decretado. Deus não te dá o direito de executar sobre ele juízo. Ele é o justo juiz. Amém? Mesma coisa, o marido separou da esposa.
não aceita, quer ver o mal dela, aquele rancor, aquele ódio, mora, ele habita, ele convive no coração, e o coração está impuro, e esses puros de coração não verão a Deus. É o pai que tem mágoa do filho, é o filho que tem mágoa do pai, é o irmão que tem mágoa da irmã, é a irmã que tem mágoa da outra irmã, é o irmão que saiu da igreja brigado, ele arrumou confusão, ele arrumou um problema, e ele foi para outra igreja brigado, ele foi em problema, e chega lá, marcha no poder, fala aleluia, prega, olha no coral, as pessoas o ovacionam, e a Bíblia diz que ele está no inferno. Agora eu vou falar para você uma coisa. Tem criança de colo aqui nessa igreja? Tem alguém com criança de colo aí? Tem ali aquela criança de colo, que é o filho da Daniele. Tirando essa criança, assim diz o Espírito Santo de Deus, não tem um aqui que não esteja inserido nessa mensagem. Não tem um. E se o Espírito Santo não estiver falando pela minha boca, que ele tire a minha vida agora aqui. Quando diz um, isso inclui eu. Amém? Isso inclui a minha vida. Porque há injustiças que foram cometidas contra mim, a qual orei ao Senhor e falo: Senhor, opera a tua graça, use de misericórdia, mas faz a tua justiça. Vai para o dicionário. A palavra justiça, ela está relacionada com vingança. E o Senhor fala: minha é a vingança. Vou mostrar para você como justiça está relacionada à vingança. Estuprou teu filho, matou, esquartejou. Você vai na televisão: eu quero justiça, justiça, vai todo mundo para a rua: justiça. Pega o camarada, dá uma coça no camarada, mata ele. Mas mataram o homem, a justiça foi feita. Ou pegaram aquele homem e lançaram na prisão, deram 30 anos de cadeia, e o repórter vem: como é que você se sente? Eu me sinto aliviado porque a justiça foi feita, a vingança foi feita. Quantos não vê um bandido na televisão morto ou preso e fala: bem feito, menos um? Quantos? Quantos? Mas Jesus, ele olhou para aqueles homens e falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Muitos querem ter um encontro com Deus, muitos querem compreender a palavra, muitos querem sentir a alegria do Espírito Santo, muitos querem ser curados, muitos querem seu lar restaurado, mas poucos querem limpar o seu coração. Lavai-vos, purificai-vos. Ele vai descrever: tirai a maldade do meio de vós. Ele começa a detalhar, só você lê Isaías capítulo 1, vai detalhando, mas primeiro ele vai falar o que o pecado do povo fez, e o Senhor fala de maneira clara, ele está revelando o coração sujo. Quem conhece Isaías 1, diga amém. Eu vou lembrar para você o texto, ele diz: o boi conhece o seu dono, e o jumento a manjedoura do seu pasto, mas Israel não me conhece. Só prevalece a mentira, só prevalece o ódio. Ele vai relacionando os pecados daquele povo, e primeiro ele relaciona os pecados, depois ele mostra, aleluia, a forma de vida do povo. Ele diz que esse povo comemora as festas que Deus mandou comemorar, e o Senhor fala para eles: olha, eu estou farto das vossas festas, eu estou farto da festa de lua nova, o sábado para mim é abominação, o incenso que vocês fazem aborrece a minha alma. Quando compareceu perante mim, quem requereu isso de vós, queridos? Espera aí, foi o próprio Senhor que requereu. Então o Senhor está mentindo, ele está negando? Não, ele requereu com uma condição. Ele fala que o povo tem que vir diante dele, mas sempre antes tem que fazer a expiação pelo seu pecado. Antes tem que se purificar, ser santo. O povo estava indo impuro. Ele fala: quem requereu que vocês viessem em pecado? Quem requereu que vocês viessem com ódio? Quem requereu que vocês viessem com sangue em suas mãos? Quem requereu que vocês viessem pisar os meus átrios? Quando vocês oram, eu não ouço a oração de vocês. Quando levanta as vossas mãos, me viro de costas. As reuniões solenes, os cultos, aborrece a minha alma.
O critério mudou? Ou é o mesmo? Malaquias 3,6 diz, eu sou o Senhor e não? Por que tu acha que você entra enfermo e sai enfermo? Por que hoje você acha que você entra com o temperamento que você tem e sai com o mesmo temperamento? Por que você acha entra cheio de coisa ruim no coração e sai com coisa ruim no coração? Por que você vem adeptos a programas que não glorificam a Deus, a condutas, a hábitos que não glorificam a Deus, até tipo de falar, tipo de roupa que não glorifica a Deus, e você sai do mesmo jeito? Porque você não entrou aqui para limpar o seu coração. Você entrou aqui para cumprir um ritual que se tornou na sua vida. Hoje é dia de culto, eu vou lá, eu vou cantar, eu vou louvar, vou tomar uma madeirada da palavra e vou para casa e vou viver minha vida normal. Mas não é isso. Você tem que vir para adorar. A tua adoração, chegar perante o Senhor como incenso suave. Aleluia. E o Senhor se alegrar e responder com a presença do seu Espírito. E se cumprir o que está escrito em Romanos 8:11, se o Espírito, aleluia, que dos mortos ressuscitou a Cristo, habita em vós, esse Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais. O Senhor está falando que uma vez que a nossa adoração chegar perante Ele, a nossa oração, Ele vai curar, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai batizar, Ele vai derramar os dons, Ele vai levantar valentes para a seara dEle. É isso que Ele está falando. É isso que Ele está dizendo. E lá em Isaías ele fala, lavai-vos, purificai-vos, e tornem ao Senhor, e o Senhor se tornará para vós. O texto está dizendo que as coisas que aqueles homens cometiam, que os afastavam de Deus, é as mesmas que eu e você comete, e que Deus está afastado. E ele fala, olha, você tem orado tanto tempo, e nada tem acontecido, meu filho, eu não tenho ouvido a tua oração. Você tem levantado a mão, você tem até chorado do culto, porque o culto é bonito, mas você chora porque o culto é bonito, mas eu não tenho visto essa adoração. As reuniões solenes, quando vocês se reúnem ali, aborrece a minha alma. Mas vamos fazer o seguinte, se lava com o quê? João 15:3, vós já está limpo pela? Se lava, se purifica. Se você fizer isso, o teu pecado pode ser vermelho como carmesim. Eu vou tornar branco como a neve. Ele está dando o caminho. Ele está dando passo a passo. Mas a gente insiste em entrar aqui com rancor, com ódio, porque o irmão fez, porque a irmã fez, porque o primo falou, porque o papagaio falou, porque o periquito falou, porque o cachorro latiu de madrugada. Irmãos, em nome de Jesus. Agora eu vou falar algo para vocês tremendo. Quem viu os 21 cristãos que teve a cabeça arrancada? Diga amém. Você viu? Isso é porque dizem que a igreja não vai passar pela tribulação, mas se ela fosse passar. Não é isso, irmãos? Aqueles homens, eles estavam de joelhos, dessa maneira aqui, ó. E os homens aqui atrás, e eles estavam assim com a boca, ó. O que eles estavam fazendo? Orando. À primeira vista você acha que ele está orando, clamando pela vida deles. Não é isso? Mas aí não teve jeito. Mataram aqueles homens. E isso foi divulgado. Isso está na internet. Quem viu, diga amém. E os homens que estavam atrás deles eram bem maiores do que eles. Selecionam homens grandes. E você viu, ele pega aquele joelho dele, coloca nas costas daquele homem que está amarrado, ele puxa a cabeça para trás e com a outra mão ele corta a cabeça. Depois mostrou aquela água sangrenta. E os familiares desses homens viram. E a reportagem foi lá aonde a família estava. Tem alguém aqui que viu essa reportagem? Diga amém. Muito bom você ter visto. E foram entrevistar a família, e viram a família lá, né, em oração, em jejum, em súplica. E a reportagem, que não tem vida espiritual, e a palavra fala que o espiritual discerne o que é espiritual, mas o carnal não discerne o que é espiritual, faz toda aquela cena, né, toda aquela comoção, para que o povo pense que eles estão clamando pelos irmãos. E quando eles são mortos, o repórter vai lá e fala, olha, chama uma mulher, aquela mulher, 2 dos que foram mortos, é irmão dela. E fala, como é que você se sente vendo os teus irmãos lá, sendo mortos, né? E agora vocês estão aí orando para que Deus venha livrar eles, assim. Ela fala, não.
Essa tristeza que nós estamos aqui não é pelos nossos irmãos, porque os nossos irmãos estão com Cristo. Os nossos irmãos estão sendo consolados. Vou resumir mais ou menos, que eu vou dizer para você o que eles tentaram dizer e conseguiram. Esse clamor, essa vigília, essa súplica, aleluia, é nós clamando pelos homens que mataram nossos irmãos, para que o Senhor tenha misericórdia da vida deles, para que o Senhor salve a vida deles. Nós estamos tristes, chorando e orando, não pelos nossos irmãos, mas por aqueles que os mataram. E o repórter se choca. Mas como assim? Eles mataram seu irmão, eles arrancaram a cabeça deles. Se um homem desse aparecer diante de você, ferido, o que você faz? Ela fala: vou colocá-lo dentro da minha casa, vou tratar das feridas dele, vou amá-lo de toda a minha alma, e vou pregar que Jesus Cristo ama. Você conseguia orar por alguém que arrancou a cabeça de um ente querido teu? Essas mulheres, elas falaram mais. Os nossos irmãos não estavam orando para Deus livrar a alma deles, porque eles sabiam que não seriam livres. Os nossos irmãos estavam orando para que Deus viesse ter misericórdia daqueles que iam matá-los em seguida. Então, irmãos, significa que aquela família e aqueles homens que foram mortos alcançaram o que Cristo na cruz do Calvário estava mostrando para mim e para você. Não importa qual seja a situação, ainda que venham se levantar para matar, para tirar a vossa vida, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Aquelas mulheres, aqueles homens sabiam que para a pessoa ter tal comportamento, para a pessoa se levantar com tanta fúria, a ponto de arrancar a cabeça da outra, só pode ser movida por Satanás. Então a luta não é contra aqueles homens, é contra o diabo. E essa pureza de coração que o Senhor quer que eu e você venhamos ter. E Ele fala que se nós não tivermos essa pureza 100%, como a Bíblia revela, como aquelas mulheres demonstraram, nem eu, nem você vai ver o reino dos céus. Tudo isso aqui será uma farsa e uma mentira. E o Senhor lhe traz isso como mandamento, porque Ele fala assim: olha, se você não perdoar, o Pai não te perdoará. Querido, se o Pai não te perdoar, você vai ver Ele? Então o princípio da salvação: primeiro, arrependimento; segundo, perdoar. Porque você se arrependeu, porque Jesus colocou uma opção. Ele colocou, amados irmãos, uma oportunidade, digamos assim, opção não, porque opção se fosse mais, se tivesse outros caminhos. Ele colocou uma oportunidade, uma única oportunidade de regeneração, através do seu arrependimento. Mas se houve regeneração através do seu arrependimento, é porque Jesus te perdoou. E Ele fala: que critério é esse? Que eu tenho que perdoar você, mas você não pode perdoar ninguém. O critério para que eu te perdoe é primeiro você perdoar quem te fez mal. E agora, para que você entenda que a palavra do Senhor tem que ser cumprida, tem que ser seguida, quem aqui quer adorar a Deus, diga amém. Amém. Quem quer adorar a Deus, diga amém. Amém. Saul, no capítulo 15 de 1 Samuel, quando foi matar os amalequitas à ordem do Senhor, o povo manda separar os animais, mas aqueles animais era para oferecer em sacrifício ao Senhor, e o sacrifício ao Senhor era uma forma de adoração, sim ou não? Sim. E aí o Senhor responde para ele: teria mais prazer o Senhor em sacrifício de animais, em que se obedeça a sua? Então qual é a maior maneira de você adorar a Deus? Obedecer na sua palavra. Então, amados irmãos, vamos dar um pulinho. Você falou que quer adorar a Deus. Quem quer adorar a Deus, diga amém. Amém. Vamos dar um pulinho em João capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Já vou encerrar. Amém? Irmãos, é o Espírito Santo que mandou pregar isso. Amém? Se você se sentiu ferido, machucado, acha que a mensagem é direcionada, você vai em Mateus 6,6, dobra o teu joelho e reclama com o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 4, versículo 20. Amém? Quem abriu, diga amém. Amém.
nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os adorarão em... A hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... Porque o Pai procura os que tais que assim o... Jesus, eu tenho mania de passar a noite lá no monte, mas eu não sei se eu adoro naquele monte que tem Vicente Carvalho, naquele monte que tem lá em São João, trazendo para o dia de hoje. Eu não sei se eu adoro na vigília da igreja, no culto da manhã, no culto das 3 da tarde, que tem hoje em muito lugar, no culto da... Senhor, eu não sei. Eu não sei se eu te adoro tocando, se eu te adoro tocando violão, teclado ou bateria, né? Eu não sei se eu te adoro na mesa de oração. E Jesus está falando para aquela mulher, nem naquele monte, nem naquele monte. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O espírito está com letra minúscula ou maiúscula? Não, senhor. Espírito em verdade, está com letra minúscula ou maiúscula? Ele está falando para quem? Para a mulher. Mulher é símbolo de quem? Ele está falando o seguinte: se ele está falando para a mulher, ali no literal, esse espírito com letra maiúscula está se referindo à vida dela. Não está se referindo a Satanás, falso profeta, porque o contexto não é esse. Ele está falando para ela. A hora vem, e é agora, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que têm a sua vida alicerçada na verdade. Amém? Quem é o verdadeiro adorador? Espírito com letra minúscula, espírito dela, vida dela. Quer ver uma coisa? Espírito com letra minúscula, espírito com letra minúscula, se tratando de pessoa, espírito, tá. Ageu, capítulo 1, abre aí. Depois nós vamos voltar aqui. Ageu, capítulo 1. Cadê o Ageu? Amém? Olha o Ageu ali. Ageu, capítulo 1. Você tem dificuldade para achar Ageu? É fácil. Você abre Mateus, você volta para trás. Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? Você abre Mateus e vem voltando os profetas menores. Amém? Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? Ageu 1, versículo 12. Quem abriu, diga amém. Amém. Quem não abriu, você guarda aí, anota em casa, você confere. O Senhor, ele começa a fazer menção no capítulo 1, né, da casa dele que estava dispersa, que estava abandonada, o povo não queria reconstruir a casa que estava destruída, e o Senhor começa a se revelar, começa a falar para aqueles homens, explicando a destruição que estava na vida deles, por conta da casa do Senhor estar vazia, e chega um momento que esses homens reconhecem que é o Senhor que está falando, e o momento é esse aqui, ó, versículo 12, então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor, versículo 14, ó, levantou o de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, espírito com letra minúscula, ou seja, o Senhor animou aqueles homens, o Senhor fortaleceu aqueles homens, então tratando de espírito com letra minúscula, falando da vida deles. Então o contexto que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem espírito em verdade, espírito com letra minúscula, ele está falando para aquela mulher, olha só, se a sua vida, a sua mente, o seu coração estiver pautado na verdade, que verdade é essa? João 17, toda a igreja junto, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando, mulher, não é naquele monte, não é naquele, não é pulando, não é rodando, não é tocando, não é cantando,
mas é a sua vida, alicerçada em tudo que a minha palavra ordena, não se desviando dela nem para a direita, nem para a esquerda. Quando você for uma mulher bíblica, quando você for uma mulher pautada na verdade, a tua adoração chegará diante de mim. E te digo mais, é esse tipo de pessoa que o Pai está procurando. Está aqui, está escrito, está profetizado. E sabe quem entendeu isso? Paulo. Paulo, ele fala em Romanos 12:1, rogo-vos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresentei os vossos corpos. Ele está falando assim, olha, rogo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que apresente a sua orelha, no caso da minha, sem oferta, hein? A sua boca, o seu nariz, os seus olhos, a sua mão, o seu pé, a sua mente, o seu coração a Deus, porque este é o vosso culto racional. Eu não vou cheirar, eu não vou fazer isso, porque desagrada a Deus. Estou cultuando a Deus com o meu nariz. Eu não vou dar ouvido a esse tipo de comentário, esse tipo de fofoca, porque desagrada a Deus. Eu não vou falar isso porque desagrada a Deus. Eu não vou ver isso, eu não vou cobiçar porque desagrada a Deus. Eu não vou botar a mão nisso porque desagrada. Eu não vou pisar nesse lugar porque desagrada. Quando você entrar nos atos do Senhor, seja no teu quarto, ou seja aqui, os céus vão se abrir. Você vai sentir a presença de Deus, porque antes de cultuar Ele em um só corpo com a igreja, tu cultuou durante todo o dia. Esses adoradores é que o Pai procura. Então, meu amado, se você entrou aqui para adorar a Deus com o coração sujo, ainda está em tempo de você adorá-lo, se você esvaziar o seu coração, se você purificar o teu coração. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. Vou traduzir para você. Bem-aventurado aquele que quando alguém lança uma palavra dura para ele, quando alguém tenta humilhar com palavras, entra no ouvido e sai no outro. Bem-aventurado aquele que quando alguém se levanta falando coisas terríveis a fim de tirar ele do sério, para que ele venha abrir a boca e amaldiçoar, mas ele permanece calado como um cordeiro mudo. Bem-aventurado aquele que quando fazem tudo para prejudicar, ele pode ter até a oportunidade de prejudicar aquela pessoa, mas ele não faz, porque ele quer que a justiça é de Deus. Bem-aventurado aquele que não deixa o ódio, o rancor, a amargura, a ira, a cólera entrar no coração dele. Ele é um bem-aventurado, por quê? Porque esse vai ver Deus. Então, se você quer ver Deus, saiba que para ver Deus é muito mais do que sentar aí. É muito mais do que ter o teu nome na ficha de membros. É muito mais, irmãos, muito mais do que carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas é ter verdadeiramente a mente de Cristo. É entender o que o Senhor fala para a mulher samaritana. Você não está aqui, irmãos, para uma porta se abrir. Você não está aqui para você ficar rico igual estão pregando aí. Você está aqui para ser regenerado. Você está aqui para ser transformado à imagem, semelhança de Cristo. E Cristo foi um que poderia ter feito coisas terríveis com aquelas pessoas, porque Ele tinha autoridade para isso, mas não fez. Do contrário, Ele fez bem a elas, perdoando o pecado delas. Essa é a palavra que o Senhor tem para mim e para você nesta noite. Dura, terrível, mas poderosa. E se você quer ver Deus, abra o seu coração agora e comece a perdoar. Amém, queridos? Se hoje ouvires a minha doce voz, não endureça o vosso coração. Não encerrou ainda a mensagem. Não encerrou, eu vou encerrar. Amém? Você já encerrou aí? Não tem problema não, o Senhor vai ter misericórdia da sua vida. Se a pessoa que estivesse dentro do avião, que caiu, soubesse que aquele avião ia cair, ela teria pego aquele avião? Se a pessoa que sai e se envolve num acidente de automóvel e morre, soubesse que aquele carro ia bater e que ela ia morrer, ela entraria naquele carro? O ônibus que caiu na ribanceira, que morreu um monte de gente, aquelas pessoas soubessem que aquele ônibus cairia na ribanceira, elas iam morrer, elas pegariam aquele ônibus? A pessoa que foi assaltada, tomou um tiro e morreu, se soubesse, ela sairia de casa? Você pode me dizer se você vai estar vivo amanhã? Você tem como saber isso?
E se o Senhor pedir hoje a tua alma, para onde você vai? A Bíblia responde: se o coração estiver limpo, você vai ver Deus. Mas se o coração estiver sujo, tu vai para o inferno. E aqui você chegou na conclusão da obra de Deus. Para que Cristo veio? Para que o Evangelho foi anunciado? Para que essa igreja existe e você está sentado aí, o Espírito Santo falando com você? Para que você venha entender isso, venha se lavar, venha se purificar e tornar para o Senhor, porque ainda que teu pecado seja vermelho, ele torna branco, e venha reconciliar você com Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. E a reconciliação, ela só é feita através do perdão. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.